Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre os segredos que guardamos de Lara Prescott, da editora Intrínseca. Os segredos que guardamos chegou na caixinha 014 e aí você vê o quanto que eu tô atrasado com as minhas vídeos resenhas, principalmente do Intrínsecos, mas esse aqui é o penúltimo para colocar em ordem e aí já você vai ter todos os livros aqui no canal, tá bom? Bom, como eu disse, o livro chegou na caixinha 0014 do Intrínsecos. Eu vou deixar aqui o link, tá? Pra você conferir o que chegou dentro dessa caixinha. Se você reparar bem, tá tudo aqui em volta. Mas fica aqui o meu convite pra você, depois que terminar o vídeo aqui, ir lá ver o que chegou na caixinha 0014. Bom, os segredos que guardamos foi o romance de estreia da Lara Prescott. E um romance de estreia muito bem feito. Eu gostei muito desse livro. Eu vou tentar lembrar aqui, tá? Muitas coisas, porque faz muito tempo que eu li. Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência de leitura desse livro, dessa estreia da Lara. A Lara, ela vai aproveitar o Doutor Zhivago, um livro que ela gosta muito, essa história de amor que tomou conta lá da década de 50, né? E que também foi palco da Guerra Fria. O contexto do livro está acontecendo aqui a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O livro está dividido em duas linhas do tempo. Uma que está acontecendo no Ocidente e outra que está acontecendo no Oriente. Estados Unidos e Rússia. O livro se passa todo na década de 50 e de 60 também, quando a gente vai lá para o final e recebe o fechar das histórias dos personagens desse livro. E ele é narrado por mulheres. E não são mulheres comuns, principalmente para aquela época. Na verdade, ele vai ser narrado pelas primeiras espiãs da história. E essas mulheres são Sally e Irina no Ocidente, ali nos Estados Unidos, e Olga no Oriente, lá na Rússia. Durante o livro a gente vai ver, né, essa Guerra Fria que está acontecendo aí, tem todos os acontecimentos dessa Guerra Fria, quando foi enviado a cadelinha lá para a Lua, enfim. Todos os fatos da Guerra Fria vão estar presentes nesse livro. Mas o intuito desse livro é contar uma história dentro da história. O que há por trás desse livro durante essa Guerra Fria é falar que Dr. Zhivago foi usado sim como uma arma durante essa Guerra Fria. O autor é Boris Pasternak, se eu não me engano o nome dele. Ele escreveu essa história, mas ele não poderia lançar essa história na Rússia, justamente por conta dessa Guerra Fria, por conta da ditadura que existia naquela época, né, do Stalin, defendido aí pela nossa ex-ministra da Cultura, né, mas polêmicas à parte. Enfim, o Boris, ele não vai poder publicar esse livro lá na Rússia, e é quando vai surgir a oportunidade de ele ser publicado, se eu não me engano, na Itália. E aí, a partir daí, esse livro vai ser contrabandeado para a Rússia, para entrar na Rússia, e aí vai começar toda essa Guerra Fria. E na verdade, o que vai mostrar aqui é como as mulheres foram escaladas para poder participar dessa Guerra Fria usando o Zhivago. Então, as protagonistas que são lá dos Estados Unidos, elas vão sempre fazer viagens para a Rússia para poder levar esse livro para lá. Isso é muito interessante, isso é muito legal de ver. Principalmente porque as mulheres eram uma arma que os homens não suspeitavam naquela época. Então você vai ver aqui todo o enredo, todo o traçar dessa história, dessa trama que vai ter aqui. É um livro muito, muito bom, é um livro também muito misterioso. Eu gostei muito de ler. Ele vai contar, sim, as táticas, né, da Guerra Fria e principalmente como as mulheres ajudaram dos dois lados. Uma outra coisa que é muito surpreendente aqui também, que a gente vai ter, é que nessa época se falava muito sobre os campos de concentração de Hitler, né? Esses campos de concentração ficaram muito mais famosos, né, devido à sua barbaridade, enfim. Mas o que acontece é que na Rússia também tinha esses campos de concentração, né? E ele era tão perverso ou igual aos de Hitler, né? Então o livro também desmascara esse terrorismo que o Stalin produziu na Rússia durante um bom tempo. Uma das personagens aqui, se eu não me engano, é a Olga mesmo, que é da Rússia. Ela vai ser presa nesses campos de concentração e você vai ver muita coisa parecida, principalmente se você já leu A Menina que Roubava Livros. Então é muito parecido as questões abordadas aqui desse terrorismo
que esses ditadores fizeram durante a história. Uma outra coisa muito interessante que eu gostei desse livro, ele vai falar sobre um romance homoafetivo na década de 50. Sim, a gente vai ter um romance homoafetivo aqui na década de 50, e o livro também vai abordar como era ser homoafetivo naquela época, quais eram as implicações disso. E sobre isso, a autora vai dizer que a inspiração para ela colocar isso no livro veio de um outro livro, que aí eu vou colocar o nome dele aqui, que falava muito sobre as demissões em massa de pessoas que eram homoafetivas. E aí o interessante desse livro vai mostrar como que era ser homoafetivo naquele tempo. Nos anos 50, quais seriam as implicações disso? Tanto é que tem um personagem aqui, se eu não me engano, ele foi mandado embora por conta que ele era homoafetivo. E para relembrar um pouquinho, para ver se eu falo alguma coisa mais sobre o livro, eu vou ver o que eu li aqui, o que eu marquei, que pode ser interessante para agregar aqui na nossa resenha. Vamos lá? O livro também vai falar muito sobre a questão do preconceito, né? Principalmente com as mulheres, que naquela época começavam a trabalhar e elas eram datilógrafas, e parece que elas só poderiam ser isso na vida. Vou ler aqui o livro para vocês, tá? Diz assim: dizem que a máquina de escrever foi feita para as mulheres, que para fazer as teclas cantarem é necessário um toque feminino, que os nossos dedos são finos, são adequados para um instrumento, que enquanto os homens reivindicavam carros, bombas e foguetes, a nossa máquina é a de escrever. Então você vai ver também aqui no livro, essa questão sexista vai estar muito presente no livro também. Nosso vínculo nasceu da crença que uma vida de aventuras não estava reservada apenas aos homens. Decidimos reivindicar a nossa parte. Isso vai falar de quando elas tentam, né, ser espiãs, enfim, que elas podem fazer qualquer coisa que os homens também fazem. Vamos lá, próximo. Falando um pouquinho, né, sobre livros serem considerados uma arma, né, o Zhivago, né, vai ser, sim, essa arma usada nessa Guerra Fria, mas é uma arma ideológica, né, principalmente que hoje o Dr. Zhivago já nem é tudo isso, né, porque ele também já foi lançado como filme, então a ignorância perde o seu espaço conforme o tempo. Isso é bom. E uma coisa que eu não falei é que a gente vai ter várias citações do livro Dr. Zhivago aqui no livro, tá bom? E aí falando sobre essa Guerra Fria, eles vão dizer assim: eles tinham os seus satélites, mas nós tínhamos os seus livros. Na época, acreditávamos que os livros podiam ser armas, que a literatura podia mudar o rumo da história. Vamos ver o próximo. A próxima citação tá acabando. Eu tô falando porque tem pouquinho. Aí uma das citações mais interessantes do livro, a personagem em seus pensamentos, ela vai dizer assim: eu imaginava como seria desaparecer por completo em uma nova pessoa. Para se tornar outra pessoa, primeiro você precisa querer se perder. E ela vai ter esse pensamento principalmente quando ela precisar mudar de papéis, mudar de atuação, né? Como ela vai ser espiã, ela precisa mudar toda hora. Bom, essa foi a minha resenha, falando os segredos que guardamos. Um livro cheio de intrigas, cheio de lutas, cheio de aventuras e traições. Eu recomendo sim a leitura dele, ele é muito bom. Os Segredos que Guardamos, de Lara Prescott. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Eu espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.